Imagino que os irmãos se lembram de que na primeira semana o nosso foco foi isso, mostrar aos irmãos e à igreja que a proposta de Deus é que você viva por meio da fé. Vamos dizer junto, diga comigo: o justo viverá pela sua fé. Amém? Por 4 vezes a Bíblia diz isso. Uma vez no Velho Testamento e 3 vezes no Novo Testamento. Então nós mostramos para os irmãos no primeiro dia, em que a sua relação com Deus, ela se dá por meio da fé. Tudo que você recebe de Deus, você recebe por fé. E que Deus responde você segundo a sua fé. Nós dizemos no primeiro dia que edificar a fé, construir a fé, é uma questão de sobrevivência. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: se você não entender isso, se você não entender a importância da fé, e se você não aprender sobre a fé, você não viverá uma vida cristã, irmãos, satisfatória. Você vai ser roubado, você vai ser enganado, não é? Então é importantíssimo conhecer a fé, saber como a fé funciona. Na nossa segunda aula, nós tentamos mostrar aos irmãos que a fé, ela tem um lugar onde ela se firma, que o fundamento da fé é a palavra de Deus. A fé, ela responde o que está escrito nas Escrituras. De uma forma bem simples, nós explicamos para os irmãos que fé é você acreditar no que está escrito na palavra de Deus. Eu acredito que todos que estão nesse ambiente acreditam na Bíblia. Eu acredito que todos que estão aqui crêem na palavra de Deus, não é? Que a Bíblia não é simplesmente um livro, mas ela é mais do que isso. Ela é uma palavra viva, eficaz, como diz Romanos 4,12. Mais do que isso, a Bíblia é a própria palavra de Deus. Quando Jesus estava enfrentando o diabo na tentação, Mateus capítulo 4, o diabo aparece para Jesus num momento muito significativo. A Bíblia diz que naquele momento Jesus teve fome. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, um jejum longo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus teve fome, o diabo se aproximou. É interessante, amados, Jesus estava preparado para aquele momento. A Bíblia nos fala sobre o dia mau. Está registrado lá em Efésios capítulo 6. O dia mau é aquele dia que acontece coisas que você não espera. E se Jesus não tivesse preparado para aquele momento, Jesus perderia a guerra. Mas Jesus estava preparado para aquele momento. A Bíblia diz que quando Jesus teve fome, o diabo veio e fez a seguinte proposta para ele: transforma essas pedras em pães. Aí eu pergunto para os irmãos: Jesus podia fazer isso, irmãos? Jesus pode transformar pedra em pães? Ele tem condições de fazer isso? Ele tem poder para fazer isso? Sim ou não? Claro que tem. Mas Jesus diz assim: olha, mas está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dando uma resposta para o diabo. Eu não sigo necessidades, eu não me movo nas necessidades, eu me movo pela palavra de Deus. Irmãos, como é importante você entender isso, porque a nossa vida ela é cheia de necessidades. E preste atenção no que eu vou te dizer: nem toda porta que abre, Deus está nela. Nem toda situação que aparece, que tem aparência de ser boa, pode ser boa de fato. Você precisa ouvir a Deus, você precisa seguir a palavra de Deus. Diante dos nossos desafios diários, diante das circunstâncias e das propostas que nos aparecem, irmãos, é necessário a gente perguntar: isso vem de Deus? O que a palavra de Deus diz sobre isso?
Você não pode sair fazendo de qualquer jeito. Jesus estava dizendo o seguinte: eu não sigo outra voz, senão a voz do meu Pai, senão a voz da palavra, senão a voz de Deus. Andar por fé é simples, irmãos. Andar por fé é aprender a seguir a voz da palavra. Andar por fé é entender que eu não movo nas minhas necessidades, eu movo segundo o que está escrito na palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Não só de pão. O pão é importante, mas mais importante do que o pão é o que Deus diz, não é? E hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre uma fé que não desiste. Deixa eu perguntar aqui, eu já perguntei, vou perguntar de novo. Quem aqui conhece alguém que caminhou por um tempo com Deus, mas foi vencido pelas circunstâncias e desistiu? Quem conhece alguém? Nós precisamos de uma fé resistente, amados. Nós precisamos de uma fé que tem músculos espirituais. Nós vamos ver daqui a pouco, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Quero falar um pouco com os irmãos sobre isso, sobre a fé que não desiste. A proposta de Deus é que você vá até o fim, amados. Eu gosto muito, eu leio, constantemente eu estou lendo sobre o fim da vida de Paulo. Quando ele diz assim, irmãos, em outras palavras, agora eu estou falando aqui no goianês, simplificando para os irmãos, ele diz assim, olha, quem quiser me matar agora já pode. Ele diz, eu já estou sendo agora oferecido no altar do sacrifício. Quando ele diz que ele estava sendo oferecido como libação, ali no original quer dizer o altar do sacrifício. Em outras palavras, agora eu estou pronto para morrer. Quem quiser matar agora pode matar, porque eu cumpri, eu fiz, eu concluí tudo que Deus mandou eu fazer, eu fiz tudo que Deus mandou realizar. Agora eu já estou pronto para ser oferecido no altar da morte, mas eu cumpri, eu não me perdi na estrada. Algum tempo atrás, logo quando eu cheguei nesse lugar, eu ministrei uma palavra aqui no domingo, que o tema dela é que chegar, concluir é mais importante do que começar. Nós precisamos de uma fé, irmãos, que resiste. Você precisa de uma fé que não desiste. Como eu disse no primeiro dia, não só acredite em mim, faça isso. Pegue uma chave bíblica. Você pegando uma chave bíblica fica fácil. E pega todos os textos que diz respeito aos nossos dias, ao fim dos tempos. Pega lá por frase, né? Fim dos tempos, últimos dias, os últimos acontecimentos. Pega um monte de versículos, faz uma série, né? Faz uma pesquisa, estude sobre o que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Você vai perceber que os nossos dias não serão dias fáceis. Nós vamos precisar de uma fé, amados, que resiste à pressão. Quantos percebem uma pressão que está vindo sobre nós? Irmãos, tem uma pressão muito grande vindo sobre nós, cristãos. Outro dia, eu comentando no ambiente, né, aqui nesse lugar, que eu creio que Jesus volta nos próximos 10 anos. Aí uma irmã disse assim, ainda, eu entendi o que ela quis dizer. Nós estamos caminhando para um tempo, amados, que nós vamos precisar de uma fé que não desiste, e uma fé que resiste. Eu gosto muito de estudar sobre a história da igreja. Você percebe, irmãos, no início da história da igreja, uma igreja que tinha uma fé resistente, que venceu o cárcere, que venceu a opressão do Império Romano, que venceu a perseguição. Uma igreja que permanecia, irmãos. Um povo que tinha uma fé estabelecida, que não recuava. Deus não é a favor daqueles que recuam. Deus não criou você para marcha ré. Deus criou você para continuar, para seguir. A palavra de Deus fala que a vida do crente, irmãos, a nossa vida é como a luz da aurora,
que vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Então Deus nos chamou para caminhar, Deus nos chamou para vencer, Deus nos chamou para seguir e não para retroceder. Mas se você não construir bem a sua fé, se você não criar o hábito de alimentar a sua fé todos os dias meditando na palavra, se você não entender que a Bíblia é o alimento da sua fé, amado, se você não debruçar sobre esse livro aí todos os dias, para que a sua fé seja alimentada, porque Jesus estava pronto, amados. Jesus estava pronto para enfrentar as tentações do inimigo. Isso é verdade que eu estou com fome, mas eu não ando segundo o meu estômago. Eu ando por aquilo que Deus diz na sua palavra. Nós vamos precisar de uma fé resistente nesses dias. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus no capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 35. Hebreus capítulo 10, verso 35 em diante. Hebreus é Novo Testamento, lá na frente. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Vou ler de novo o 38, o 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Quem pode dizer um amém? Ela tem grande galardão. 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, vamos dizer junto, diga comigo, nós, porém, quero ouvir sua voz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Agora só eu. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amados, no verso 37, ele está falando da volta de Jesus. No verso 37 ele diz, aquele que vem, ele está falando de Jesus, amado. Ele diz, aquele que vem virá. Está falando da segunda vinda do Senhor. E ele diz, e ele não tardará. Agora olhem para mim, amados. Esse não tardará já tem 2000 anos. Eu gosto muito de citar algo. De Adão até Abraão você tem 2000 anos. De Abraão até João Batista 2000 anos. De João Batista até nós mais 2000 anos. Isso forma o número 6. O número 6 na Bíblia é o número do homem. O número 7 na Bíblia é o número de Deus. Nós estamos na virada, irmãos. Vai começar o tempo onde Deus vai derramar o juízo sobre essa terra. Está chegando dias em que o Senhor vai tirar a sua igreja da terra. Verso 37, ele está falando da segunda vinda. Ele diz, irmãos, aquele que vem, ele virá. Não tenha dúvida. Não tenha sombra de dúvida. Jesus vai voltar. Aliás, ele está voltando, irmãos. Ele não tardará. Agora é interessante, no 38, olha de novo no 38, perdão, no 35, ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A palavra galardão aí, irmãos, é recompensa. Muitas vezes, amados, sabe por que muitas pessoas não perseveram? Sabe por que muitas pessoas não permanecem na fé? Porque eles querem o resultado de uma vida cristã dentro da sua cronologia, dentro do seu horário, dentro do seu tempo. E Deus é soberano. Quantos creem que Deus é soberano aqui, amados? Deus é o nosso Pai. Ele nos conhece. Ele sabe a hora certa de todas as coisas na sua vida. E Ele vai nos recompensar, queridos. Eu quero te dar uma palavra essa noite. Hoje eu estou muito inspirado para pregar. Eu quero te dar uma palavra. Não desista da sua fé. Não pare de confiar. Fique firme. Há uma recompensa para os da fé, amados. Quem não é da fé não tem herança.
Herança na Bíblia é para os vencedores. Estude sobre herança no livro de Apocalipse, queridos. A herança no livro de Apocalipse é para aqueles que não desistiram da sua fé. Herança no livro de Apocalipse é para os vencedores. E quem são os vencedores? São aqueles que não abandonam a sua confiança em Deus. Ah, Senhor, mas está difícil. Eu sei, amados, que está difícil, mas não tem outro caminho. Há uma recompensa, tem um galardão te esperando. E na vida cristã, Deus não faz no seu tempo. Na vida cristã, Deus faz no tempo dele. Até porque Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece você. Ele sabe a hora certa de cada coisa na sua vida. Às vezes você está orando por muitas coisas e até agora não foi recompensado. Eu quero te dar uma palavra: permaneça. Eu tenho 35 anos de fé, amados. Eu sei porque sei. Eu tenho autoridade para ensinar aqui, amados, porque nesses anos eu vi Deus me recompensando. Eu vi vários galardão de Deus, coisas que eu pedi lá atrás, coisas que eu almejei lá atrás, que Deus veio me entregar há poucos anos, e eu entendi que Ele é fiel para fazer no tempo dEle, quando eu não desisto de confiar. Ah, queridos, há uma recompensa. No 36 ele diz assim: olha, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de perseverança. Vamos ler esse texto de novo, verso 36 novamente. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olhe para mim. Daqui a pouco nós vamos ler um texto sobre perseverança em Tiago. Mas ele faz 3 colocações aí. Ele diz: você precisa de perseverança para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. A vida cristã, irmãos, o que de fato agrada a Deus. Glória a Deus por você estar nos cultos, glória a Deus pela ceia, glória a Deus pelos seus dízimos, suas ofertas, glória a Deus pelo seu ministério, por aquilo que você está fazendo, pela célula, pelo evangelismo, glória a Deus por tudo que você está fazendo aqui. Tudo isso é importante, tem o seu lugar, faz parte da vida cristã. Mas se você de fato quer fazer a vontade de Deus, Jesus disse: a vontade de Deus é que você creia naquele que Ele enviou. Você pode dar um glória a Deus? Vamos entender isso de uma vez por todas. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus, então vou fazer tal coisa na igreja. Amém, isso tem o seu lugar. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou cuidar da área social da igreja, cuidar dos necessitados, distribuir ceia. Você é um diácono, amém. Mas entenda uma coisa de uma vez por todas: o que de fato faz a vontade de Deus é você crer nele. É você crer no seu Filho, quem Ele enviou. A palavra de Deus diz que em Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nele está toda a plenitude de Deus. Todas as nossas necessidades estão nele. Tudo o que nós precisamos, Ele tem a resposta. Então fazer a vontade de Deus é acreditar, amado, é crer no que Ele fez por nós. E que promessa que é essa que ele diz aí por último? E por último, alcanceis a promessa. A Bíblia está cheia de promessas, amados. Muitas promessas. Mas ele está falando de uma promessa especial aqui. A promessa de vida eterna. A promessa de chegar lá e ouvir da voz, da boca do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ele está falando dessa promessa, que você só alcança ela se você permanecer. Essa promessa que você só vai alcançar ela se você não desistir. Essa promessa que para você alcançar você precisa edificar a sua fé, construir a sua fé, ter músculos espirituais. Porque muitos se perdem na caminhada. Muitos desistem.
Deixa eu ler um texto com você, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 9. Primeira Coríntios 9, a partir do verso 23, olha que texto maravilhoso. Esse texto está falando de permanecer, de perseverança. Ele diz assim: tudo faço, verso 23, 1 Coríntios 9, 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Quem recebe essa palavra? Correi de tal maneira que alcanceis. 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amados, olhem para mim, qual era o medo de Paulo? O medo de Paulo era ser desqualificado. Os que param no meio do caminho, os que desistem, irmãos, a Bíblia diz que Deus não tem prazer neles. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não queria correr meia maratona, eu não queria correr 60% da maratona, nem 90% da maratona, nem 99%. Eu quero correr tudo. Ele está falando aqui, irmãos, de disciplina. Ele diz assim: olha, eu faço tudo pelo Evangelho, eu quero me tornar cooperador com ele. Eu entendi uma coisa: todos correm, mas nem todos alcançam. Paulo falou assim: olha, eu estou no bolão. A vida cristã, irmãos, ela não é uma corrida de 100 metros, não é. A vida cristã é uma maratona. Vamos dizer junto, diga comigo: a vida cristã é uma maratona. Você já acompanhou a maratona? Com certeza você já acompanhou a maratona na televisão, não é? Você já viu quando arranca lá? Tem uma multidão de pessoas, sim ou não? E aí vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. O que recebe o maior prêmio é um. A São Silvestre, ela premia os 3 primeiros, mas sai ali 500 mil pessoas, 600 mil pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Muitos correm, todos estão correndo. Irmãos, nós estamos nessa corrida. A vida cristã é uma maratona. Agora ele diz aqui que se você não entrar na disciplina, se você não pegar aqui o exemplo do atleta, você não chega, querido. É engraçado, né? Quando começa a maratona, uns estão ali só para fazer graça, com cartaz na mão, né? Outros estão ali só para ver se aparece na Rede Globo, não é? Mas tem aqueles que estão ali com um propósito. Eles ficaram anos. Paulo diz aqui que o atleta em tudo se domina. Você já parou para pensar, amados, que quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, você já parou para pensar que se o diabo roubar a sua fé, ele te roubou tudo? Você já parou para pensar que se você perder a sua fé, e a coisa mais fácil que tem no nosso mundo, irmãos, é perder a fé. Os nossos dias é fácil perder a fé, porque tem a tecnologia, porque tem o dinheiro fácil, tem a vida fácil. Nossos avós, eles pagavam um alto preço, irmãos, não tinha facilidade que nós temos. Nós murmuramos hoje porque nós somos ruins. O mundo hoje, ele contribui para você não andar por fé, porque existe tantas coisas que substituem a fé. Eu disse aqui domingo passado, quarta-feira passada, se você não tomar cuidado, daqui a pouco você vai ficar como a maioria das pessoas em Goiânia. Goiânia tem uma farmácia em cada esquina, e as pessoas são dependentes, toma remédio até sem precisar. Você já parou para pensar nisso, que se o diabo roubar a nossa fé, ele roubou tudo, irmãos? É por isso que Judas 3 está falando de uma batalha. Nós lemos várias vezes Judas 3 aqui. Judas, ele está falando de uma batalha. Ele diz: irmãos, eu quero exortar vocês
a batalhardes diligentemente pela fé que Deus entregou a vocês. Por que eu tenho que batalhar por essa fé? Porque o diabo sabe, ele conhece muito bem as Escrituras. O que o diabo fez na tentação? Ele usou a palavra de Deus. Ele citou um texto para tentar enganar Jesus. Ele citou o Salmo 91. Ele mandou Jesus pular de cima daquele monte. Pode pular daí, está escrito. Porque Jesus acabou de falar da palavra para ele. Jesus disse: olha, o homem vive do que está escrito na palavra de Deus. Aí o diabo tentou levar ele a tentar a Deus, a desafiar a Deus. Aí o diabo disse: ah, é? Então você vive por o que está escrito? Então pula daí de cima, porque está escrito no Salmo 91. Irmão, sabe qual é a diferença de você para o diabo em relação à palavra? É simples. Que o diabo, ele conhece a palavra sim, tanto que ele citou para Jesus. O diabo conhece a Bíblia, irmão. A diferença é que o diabo tem a palavra, e você tem a palavra e o Deus da palavra. Essa é a diferença. Foi o que Jesus deixou claro para ele. Eu tenho um pai, eu sigo o pai, eu adoro o pai. Se o diabo usar a palavra contra você, faça a mesma coisa. Porque quando o diabo usou a palavra para Jesus, Jesus fez a mesma coisa. Jesus também se defendeu do diabo com a própria palavra. É por isso que a fé é extraordinária. Ela se firma somente no que está escrito nas Escrituras. E quando você se debruça sobre a palavra e conhece, se enche dessa palavra, amados, o diabo não vai te enganar. O seu eu não vai te enganar. As circunstâncias não vão te enganar. Porque você vai se firmar no que está escrito na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, por favor, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Olha isso aqui, queridos, que coisa preciosa. Se Paulo tinha medo de ser desqualificado, imagine nós. Ele diz: eu esmurro meu corpo, eu reduzo ele à escravidão, eu entro na disciplina, mas eu não vou perder a minha carreira. Tiago capítulo 1, por favor. O que Paulo estava dizendo era isso: eu faço o que for preciso, mas eu não vou perder a minha carreira. Eu vou concluir. Quantos vão concluir aqui da glória a Deus? Eu não vou perder o meu galardão, eu vou chegar lá do outro lado. Era isso que Paulo estava dizendo. Vou aprender com a disciplina. Irmãos, eu posso dar uma palavra para os irmãos? Se puder, e todos podem, desliga um pouco aí a sua televisão. Eu sei que muitos aqui já desligou, mas desliga mais. É muito lixo. Essa semana Deus me incomodou de uma forma com redes sociais, porque é muito lixo para você engolir. Cuidado. Paulo tinha um propósito, ele tinha um foco. Ele estava focado, ele falou: não quer viver de qualquer jeito. E tem uma pregação minha que o tema dela é o crente nominal. Sabe o que é o crente nominal? É aquele crente que vai na igreja uma vez por semana e vive o resto da semana igualzinho o ímpio. E faz tudo o que o ímpio faz, e pensa como o ímpio pensa, e vê os programas que o ímpio vê. Ele é nominal, ele só tem nome. Aí, sabe o que Apocalipse diz desse crente? Apocalipse diz assim: tem nome de que vives, mas está morto. Irmãos, para que uma fé, se ela não está operando? Por que dizer que eu creio, se eu não tenho as marcas desse Deus na minha vida? Se nós não tivermos uma fé, irmãos, estabelecida, você vai ser vencido pela tribulação. A maioria dos crentes não entendem a natureza da tribulação. Nós vamos procurar entender agora a natureza da tribulação, mas a maioria de nós não entendemos. Para a maioria dos crentes, tribulação é castigo de Deus, enquanto a Bíblia vai dizer agora para você que você deve se alegrar com as tribulações. Pastor, tem uma contradição? Tem não.
é porque nós ainda não entendemos a natureza da tribulação. A tribulação não vem para te destruir, amados. A tribulação vem para te dar uma oportunidade de exercer a sua fé nesse Deus que pode todas as coisas. E testemunhar diante da adversidade. Como nós precisamos testemunhar diante da adversidade. Certa vez uns rapazes foram expulsar um demônio, e o demônio pegaram aqueles rapazes e deram uma surra neles. Aqueles demônios disseram assim, ó, nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? O mundo espiritual sabe, irmãos, quem está crendo. O mundo espiritual sabe as pessoas de fé e as pessoas que não têm fé. Não vivam a vida nominal. Coloque a sua fé para funcionar. Ore, medite na palavra, exerça, creia diante da adversidade, olhe para Jesus, foque no Senhor. Diz aí no verso 2 em diante: meus irmãos, veja que ele está falando comigo, com você, com a igreja. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Para aqui um instante. Parece que Tiago está sendo irônico, né, irmãos? Esse cara está com gozação. Ele está mandando eu ter motivo de alegria, porque eu estou cheio de tribulação. Irmãos, se a gente não lê as Escrituras com o Espírito Santo, você confunde as coisas. Então eu estou feliz. Irmãos, eu estou tão feliz, porque, irmão, eu estou cheio de tribulação. Não é isso que Tiago está dizendo. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele vai dizer o seguinte: você precisa entender que a tribulação é importante, porque é nela que você vai ver a sua fé funcionando. É nela que você vai ver o poder do seu Deus. Olha a continuação do texto: sabendo, queridos, a minha pergunta hoje para você é: você sabe? A maioria dos crentes não sabe, irmão. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus espera, irmãos, que você passe no teste. Quantas vezes, amados? Quantas vezes? Uma. Vamos ler de novo o verso 3. Sabendo, você precisa saber que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, foi provado, passou no teste, viu que ela funciona. O que acontece com esse crente agora? Ele se ergue em perseverança. Ele não pensa mais em voltar, irmãos, porque ele experimentou, ele viu que a fé funciona, ele sabe que o seu Deus funciona. É isso que Tiago está falando. Irmãos, é importante essas coisas. Eu e essa senhora que está sentada aqui, que temos mais quase 36 anos de casado, nós já passamos por muitas coisas, amados. Quantas vezes a nossa fé foi testada? No início da minha caminhada, irmãos, eu disse para o diabo, eu disse para o inferno, eu disse para os meus colegas de formatura na faculdade, eu disse: eu vou servir a Deus a minha vida inteira. Deus vai me levar nas nações, eu vou pregar o evangelho no mundo inteiro, vou ser referência em Deus. E eu já tinha pelo menos uns quase 20 anos, ou pelo menos 20 anos de fé. Eu entrei numa situação muito difícil, morando com a minha família, num quarto, com 2 cômodos, de favor. Minhas filhas numa escola pública, a pior escola de Goiânia. Eu tinha um carro, um Uno, emprestei para o irmão capotou meu carro, me entregou ele parecendo um pastel frito. Vendi por R$1.400, 2 cheques de 700. Pensa num momento difícil da nossa vida, irmãos. Minha esposa saía no Jardim América, rua por rua, com a malinha na mão, vendendo semijoia. Humilhado. Eu ficava dentro do quarto orando. Eu tinha um cachorrinho, era o Pete. Eu pegava o Pete e colocava o Pete em cima da janela.
E eu perguntava para o Pete: ô Pete, por que nós estamos passando por isso, Pete? Irmãos, o Pete não falava, o Pete só fazia assim. Essa era a resposta do Pete. Vocês riem porque não era vocês que estavam lá. Quantos momentos, quando nós recebemos o diagnóstico que a nossa filha tinha um tumor no cérebro. Quantas coisas nós enfrentamos, amados. Ele está falando disso. Quando você experimenta essa prova, quando você experimenta esse Deus, quando você sabe porque sabe que Ele funciona, quando você sabe que o Evangelho de fato é o poder de Deus, para todo aquele que crê, é disso que Ele está tratando. Vamos ler de novo o texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias. Jesus já nos advertiu a respeito disso, irmãos. Lá em João 16:33 ele diz: olha, vocês passarão por várias tribulações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, não pare, para que sejais perfeitos e íntegro, e em nada deficiente. Tiago está usando aqui as mesmas palavras que foram usadas para Noé. Íntegro significa inteiro. Noé foi íntegro. Noé foi justo no meio daquela geração. Noé passou pela grande prova de bater prego numa arca, mais de 120 anos, falar a mesma coisa, e ninguém acreditar em você. Amados, peraí, olhe para mim. Imagine você como um representante de Deus na terra, 120 anos falando a mesma coisa, e ninguém acreditar em você. Como você se sentiria? Você pode imaginar como que ficava a alma, as emoções de Noé? Os seus sentimentos? Peraí, já tem 30 anos que eu estou falando, nada. Tem 60 anos que eu estou falando, nada. Tem 90 anos que eu estou falando, nada. Tem 120 anos que eu estou falando. E de repente, Deus fecha a porta da arca. Ele é fiel e justo. Ele funciona, mas precisa de uma perseverança da fé. Eu vim aqui essa noite em nome de Jesus para te dizer: não desista, querido. Não volte atrás. Não recue. Porque os que retrocedem para a salvação, para a perdição. O primeiro texto que nós lemos, de Hebreus, o verso 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Diga bem forte comigo: os que retrocedem para a perdição. Deus não chamou você para a perdição. Deus chamou você para concluir, para chegar. Deus chamou você para alcançar a promessa. Deus te chamou para receber o galardão, querido. Amém? Em nome de Jesus. E o texto termina assim: somos entretanto. Eu gosto dessa palavra entretanto. Tem 12 sinônimos para essa palavra. Uma palavra muito rica. Ele está dizendo o seguinte: em relação a nós, quanto a nós, que somos da fé, nós vamos permanecer e vamos conservar a nossa alma. Ele diz aqui que a fé, ela conserva a alma. Agora, o que é a alma? A alma é onde estão os sentimentos, vontades e desejos. Emoções faz parte da alma. Se você não construir bem a sua fé, haverá dias que a sua alma vai mentir para você. Haverá dias que a sua alma vai dizer para você: Deus foi embora. Haverá momentos na tribulação que a sua alma vai dizer para você: Deus não está nem para você.
Haverá dias que você vai ficar como o salmista no Salmo 73, Asaf. Asaf quase desviou, irmãos. Aliás, ele diz que os pés dele já estavam se desviando do caminho. Sabe o que aconteceu com Asaf? Asaf ficou observando a vida do rico. Asaf olhava e disse: olha, nem problema eles têm. Até o olho deles é gordo. Eles não têm crise. Salmo 73, leia depois. No final do Salmo, Asaf cai na real. A alma de Asaf estava enganando ele. Sabe aquele momento que você olha e diz: parece que todo mundo é abençoado, eu não sou. Parece que na vida de todo mundo funciona, mas na minha não funciona. A vida do fulano é tão boa. É o mito de que a vida do outro é melhor do que a minha. E a gente entra nesse engano, nesse engondo da nossa alma. Porque a Bíblia diz, amados, está registrado nas Escrituras: Deus não faz exceção de pessoas. Não. Mas a gente cai nessas coisas. Mas a fé conserva a nossa alma. Quando eu estou firme, independente do que está acontecendo ao meu redor, eu estou focado. Eu sei para onde eu estou indo. Eu conheço o meu Senhor. Eu disse aqui para os irmãos alguns dias atrás sobre Jó. Eu já li a biografia de Jó uma vez, estou lendo novamente. Recomecei. Jó serviu a Deus quase 50 anos da sua vida, só ouvindo a respeito de Deus. No capítulo 39 do livro de Jó, aparece um personagem na vida de Jó, chamado Eliú. Sabe quem é Eliú? Eliú é a figura do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho que correr por causa do meu tempo. Preste atenção. Os amigos de Jó passaram anos caçando pecado na vida de Jó. Os conselhos dos amigos de Jó, nenhum funcionava. Eliú estava ali próximo, mas Eliú não tinha como falar. Depois você lê lá o capítulo 39 de Jó. Eliú não tinha como entrar na história. Eliú queria ajudar Jó, mas Jó não ouvia Eliú. Jó ouvia os seus amigos. Queridos, está cheio de crente ouvindo internet, ouvindo o mundo, ouvindo os coaches, ouvindo uma bobajada desse mundo, e se esquece de ouvir o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo que habita em você, ele vai te ensinar toda a verdade. Quem crê nisso? Mas muitas vezes, irmãos, a gente esquece de ouvir Eliú. A Bíblia diz que Eliú tinha ciúme de Jó. Eliú estava vendo tudo aquilo, dizendo: eu quero ajudar, eu quero fazer, mas ele não me ouve. A partir do momento que Jó dá ouvido a Eliú, tudo muda na vida de Jó. E ele chega na sua vida com toda a restauração de Deus e faz uma declaração. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Mudou, virou. Eu agora não falo daquilo que as pessoas me dizem a respeito dele. Eu falo daquilo que eu sei a respeito dele. É totalmente diferente. Irmãos, uma experiência, olhe para mim, por favor. Uma experiência de fé com o poder de Deus vai marcar a sua vida para o resto da vida. Uma experiência de fé com você. Você vai se levantar numa perseverança. Porque que a igreja do primeiro século foi o que foi? Porque que os irmãos eram experiência em cima de experiência com Deus, irmãos. Mas a igreja do século 21, ela confia em tanta coisa, se apega em tanta coisa, deixa a tecnologia servir de Deus na vida deles. A verdade é essa. Em parte, a tecnologia se tornou um Deus na vida das pessoas. Vamos terminar em Marcos no capítulo 10. Uma fé que não desiste, irmãos. Uma fé que tem músculos, que permanece. Interessante, irmão. Eu estou evangelizando um pedreiro que tem feito serviço para mim. Ele está fora do evangelho, já teve uma experiência.
ele é a esposa. Eu vou trazê-lo aqui para a Trindade, para ele ficar perto da gente aqui. Estou arrumando um serviço para ele aqui na cidade. É um bom pedreiro. A esposa dele disse assim: eu tenho certeza que quando nós ficarmos no meio do povo de Deus, nós vamos permanecer. E hoje eu disse para ele, falei, sabe por que eu estou fazendo todo esse esforço de te levar para lá? Porque eu sei que quando você estiver no nosso meio, vocês vão reerguer novamente. Glória a Deus, amados. Marcos capítulo 10. Vamos ler um texto aqui, alguns versos, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timão, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava, mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e lhe disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, deu um pulo, né? Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai. Não tem nem mão na cabecinha, não tem nem óleo ungido. Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente o tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Como essa história nos ensina. Irmãos, eu conheço essa estrada onde esse cego estava. Conheço literalmente. Em 2004, eu passei por essa estrada em Jerusalém. Essa estrada liga Jerusalém a Jericó. Eu fiz esse trajeto. Eu conheço essa estrada. É uma descida longa assim, ó. Jericó está lá embaixo, Jerusalém está no alto, Jericó está lá embaixo. Eu sei essa estrada. Esse homem cego e mendigo, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Ele ouviu um som. Estava ali mendigando, comendo poeira dia e noite. A estrada lá tem muita poeira. A terra em Israel, ela é um pó branco, e tem muita pedra. E ele ouve um som. Jesus, os discípulos e a multidão. Interessante, o texto diz que esse homem, quando ele identifica que é Jesus, ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. É impressionante como que esse texto nos ensina sobre o que nós ensinamos no primeiro dia. A importância de você ouvir a voz de Jesus. Amados, algumas coisas estavam prendendo esse homem. Havia alguns limites naturais na vida desse homem. 2 pelo menos, muito forte: cegueira e miséria. Claro que havia muitos outros. Não sei se tinha família, era humilhado o tempo todo. Mas todo o processo aqui começa quando a Bíblia diz que ele ouviu que era Jesus. Sabe, amados, hoje quando eu estava lendo esse texto, eu li esse texto várias vezes hoje, eu estava pensando, Bartimeu estava à beira do caminho. Era a oportunidade da vida dele. Talvez ele nunca tivesse outra oportunidade. Jesus ia passar longe. Mas no meu caso e no seu caso, nós não estamos à beira do caminho. Nós estamos no caminho. Ele é o caminho.
e nós temos o caminho em nós. Se Bartimeu creu, por que muitos não creem? Porque ele, ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar. Quero repetir algo que eu disse na última quarta-feira. Diante de uma situação, irmãos, diante dos limites que a vida nos impõe muitas vezes, do limite natural, qual é a nossa tendência? Procurar o gerente do banco, procurar o médico, procurar o recurso no homem, caçar culpado, ou nós clamamos a Deus? Essa palavra clamar aqui é chamar para dentro. Essa palavra clamar aqui é falar em bom som, em voz alta. Quantas vezes, amados, diante da circunstância, você pensa numa série de coisas, você busca caminhos, você pensa como que eu vou receber, você pega a calculadora, você pega a caneta, você pega o papel. Talvez Bartimeu entendesse até melhor do que nós, que a situação a qual ele estava enfrentando, só um milagre. Mas por que eu não posso olhar para as adversidades que vêm sobre a minha vida e buscar um milagre, ainda que ela seja pequena? Quantos estão crendo comigo? Por quê? Se eu não estou à beira do caminho, eu estou no caminho. Se eu tenho o caminho, se eu tenho Ele comigo. Mas Bartimeu tentou ser calado pela multidão. E é impressionante como que nós enfrentamos isso nos nossos dias, irmãos. A multidão é a voz que vem do mundo, a voz da incredulidade. É a voz da mídia. É a voz das pessoas que trabalham ao seu redor. É a voz do professor da faculdade. É a voz das redes sociais. As redes sociais estão sangrando, irmãos. Nunca tivemos tanto ódio nas redes sociais como nos nossos dias. São as vozes que querem nos calar. São as vozes que dizem, não adianta você chamar, ele não te ouve. São as vozes que querem nos convencer a buscar uma técnica, a buscar uma forma de resolver. Irmãos, independente da situação, nós temos um Deus que pode resolver. E nós temos que buscá-lo em primeiro lugar, porque foi assim que Jesus ensinou. Mas às vezes a gente até aceita ser calado. Às vezes você até se rende à tecnologia. Você se rende à filosofia. Né? Esses dias uma pessoa queria me convencer que eu tenho que tomar um remédio para o problema de próstata, porque eu tenho 58 anos. E não, irmãos, vocês vão alcançar 58, em nome de Jesus. Eu falei para ele, mas eu posso crer. Eu posso crer que Deus pode cuidar de mim sem tomar esse remédio. Não, mas esse remédio foi dado pelo Ali. Como é que é? Não sei o que é Ribeiro? Ali, como é que é? Ali Ribeiro? Como é que é? Alair. Lair. Não, como que é? Lair Ribeiro. Não tem um médico muito famoso aí que está. É isso mesmo, né? Não, mas esse remédio aqui, quem descobriu esse remédio foi o Lair Ribeiro. Falei, amém, queridos. Mas eu descobri o Salmo 103, verso 3, que diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades, e quem sara todas as minhas enfermidades. Irmãos, eu posso crer, nós podemos crer, está escrito nas Escrituras, foi dado para nós. Queridos, a verdade é que nós estamos perdendo o viver pela fé, queridos. A verdade é que a Bíblia está repleta de coisas extraordinárias, como a cura de Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu reagiu, irmãos. Ele reagiu. Deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus. Esses dias são dias da gente reagir, nós vamos reagir. Senão daqui a pouco nós vamos estar como a multidão apóstata. O nosso tempo é um tempo de apostasia, irmão. Bartimeu reagiu, e você e eu, nós precisamos reagir. Eu vou gritar mais alto, eu vou falar mais alto. Jesus diz assim, olha, chama ele.
Quando chega lá, o mestre te chama, levanta, sai desse lugar. A Bíblia não diz, irmãos, mas o que me parece é que ele tomou iniciativa sem ninguém, sem guia. Diz o texto que ele arrancou uma capa que estava sobre ele. Essa capa que hoje o Espírito Santo estava falando comigo, é a capa da incredulidade. É uma camada de incredulidade que muitas vezes está sobre nós, que nós vamos arrancar e jogar fora. A primeira coisa que Bartimeu fez foi arrancar essa capa e jogar ela fora. A Bíblia diz que ele deu um salto. Há momentos na nossa vida que a gente tem que dar um salto. Ele correu na direção de Jesus. É engraçado que Jesus diz assim: o que você quer que eu te faça? E aí que eu termino com isso, irmãos, porque isso aqui é muito poderoso. O que você quer que eu te faça? Bartimeu podia entregar uma lista para Jesus. Bartimeu podia dizer: olha, eu estou assim há anos, então não tem casa para morar. Eu estou assim há anos, eu não tenho família. Eu estou assim há anos, eu estou miserável. Eu estou assim há anos, eu preciso de um lugar para morar, de uma família, de comida. Ele podia pedir uma série de coisas. Bartimeu pede só uma coisa. Ele diz assim: que eu volte a ver. O que Deus precisa fazer hoje é curar a nossa visão, irmãos. Quem recebe essa palavra? Que eu volte a ver. Que eu volte a ver o Senhor. Que eu volte a ver a palavra de Deus. Porque se Deus curar a sua visão, irmãos, vai faltar nada. Se Deus fazer você entender o que é a fé, se você enxergar a palavra de Deus como recurso da sua fé, resolve tudo. Não precisa de mais nada. Abre os meus olhos. Uma das palavras de Deus para a igreja de Laodiceia é: compre colírio para os vossos olhos. Senhor, que eu volte a ver. Fique em pé, eu preciso orar com você. Essa palavra de hoje é a palavra de Deus para todos nós, irmãos. Aleluia. Eu preciso que